Estamos no nosso 88º dia na leitura bíblica. Seja bem-vindo, meu nome é Everton Alonso. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura do último livro, do livro de Êxodo. Nós vamos ler o livro de Êxodo no capítulo 40, iremos até João no capítulo 19, retornaremos até Provérbios no capítulo 16 e, por fim, finalizando a leitura de hoje, iremos até Filipenses no capítulo 3. A última leitura de Êxodo, no capítulo 40, nós vamos entender que o tabernáculo, após ele ser construído e ser levado até Moisés o abençoar, ele é armado e construído dentro do contexto do deserto. E aí nós também vemos a glória do Senhor, o guia de Israel. Diz assim, Êxodo, no capítulo 40, o tabernáculo é armado. Diz o Senhor a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês, e coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Põe a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-o de água. Arme o seu redor, o pátio, e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo que nela há, consagre com tudo o que nela pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar do holocausto e ponha todos os utensílios, consagre o altar e ele será santificado. Unja também a bacia com a sua base e consagre. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-se lavar. Vista depois Arão e com as vestes sagradas, unge o consagre para que sirva como sacerdote, e traga os filhos dele e vista com as suas túnicas, unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirva como sacerdote. A unção dele será para o sacerdote perpétuo, geração após geração. E Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seu lugar, armou as molduras e colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre elas, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela as tampas. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo, pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, conforme o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou na mesa, na entrada do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e nela queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocausto, a entrada do tabernáculo, a entrada do encontro, e sobre ela ofereceu holocausto e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a entrada do encontro e o altar e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deles usaram para lavar as mãos e os pés. Sempre que entraram na tenda do encontro, aproximavam-se do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se seguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela não se seguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia um fogo na nuvem e à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Vamos agora para o Novo Testamento, lá no livro de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 19, onde Jesus ele é condenado à crucificação, ele é crucificado e morto, e após isso nós vemos o sepultamento de Jesus. Diz assim,
João no capítulo 19. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele, vestiram-na com uma capa de púrpura e chegando a dizer a ele: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe no rosto. Mas uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acham nele motivo algum de acusação. Mas Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura. Lhe disse Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, o chefe do sacerdote e os guardas gritaram: Crucifique-o, crucifique-o. Mas Pilatos respondeu: Leve-nos vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para julgá-lo. Os judeus insistiram: Temos a lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro no palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não fosse dada de mim. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus começaram a gritar: Se deixar este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir disso, Pilatos trouxe Jesus para fora e se assentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra. Abre parêntese. Em aramaico quer dizer Gábata, fecha parênteses. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritavam: Matam, mata, crucifique-o. Deve crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes de sacerdote. Finalmente, Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para um lugar chamado Caveiro, abre parênteses, que em aramaico é chamado de Gólgota, fecha parênteses. Ali crucificaram. E com ele estavam dois, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregaram na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e em grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram diante de Pilatos: Não escreva rei dos judeus, mas sim que este homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles. Restaram apenas a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir, por sorte, quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram a sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e ali perto dela o discípulo a quem amava muito, disse à sua mãe: Aí está o seu filho, e ao seu discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou-se a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria o dia de sábado, especialmente consagrado. Como não queriam que o corpo permanecesse na cruz durante os sábados, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida do outro. Mas quando chegaram em Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que os viu disso deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que isto se cumpria o que estava escrito: Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz as Escrituras no outro lugar: Olharão para aquele que
traspassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era um discípulo de Jesus, mas também era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. E ele, acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 30 a 40 quilos e cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aleóis. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram numa faixa de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava aberto, colocaram Jesus ali. Vamos agora voltar a nossa leitura para o livro de Provérbios. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 16 de Provérbios, que ele fala sobre quando nós formos fazer algo ao Senhor, devemos consagrar a Ele para que seja bem sucedido, e também é melhor ter um espírito humilde do que ter um espírito altivo. Diz assim, e os orgulhosos também eles são arrebatados, e o Senhor ele não se entende com aqueles que têm o coração orgulhoso. Diz assim, Provérbios no capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos dos homens lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre o Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que ter muito com injustiça. Em seu coração, um homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade, e a sua boca não lhe deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como uma nuvem na chuva da primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que a prata. A vereda do justo evita o mal, quem guarda o caminho preserva a vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prosperará. É feliz aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente, mas quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é a fonte da vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminhos que parecem retos aos homens, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, e a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal, e as suas palavras são como fogo devorador. O homem perverso provoca dissensões, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O homem violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal, e quem franze os lábios já o praticar. O cabelo grisalho é como uma coroa de esplendor e obtém mediante uma vida justa. É melhor o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Vamos agora para a nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em Filipenses, no capítulo 3, onde fala da plena confiança no Senhor e também fala sobre as pessoas que devem prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Diz assim, Filipenses no capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão,
Pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tive razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem confiança para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo e perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas que para mim era lucro passar a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, a este encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu não tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que há de mim estão. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver essas coisas dessa forma. E se de alguns aspectos vocês pensam de modo diferente, isso também Cristo esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos no meu exemplo e observem o que vivem de acordo com os padrões apresentados a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Se pensam nas coisas terrenas, a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá, em nome de Jesus.